dia 23 de agosto de 2017, sede da Procuradoria-Geral da República, depoimento de Lúcio Bolonha Funaro, sobre o tema FI, FGTS, JBS, Fábio Cleto e outros, Caixa Econômica. E esse é o termo de depoimento número 6. Então, Lúcio, vamos começar aqui você dizendo sobre essa sua relação com a FI e FGTS. Explica, você já falou em outro depoimento como que o Fábio Cleto foi colocado na Caixa. Foi ideia sua, você pegou o currículo dele? Sim, apresentei para o Eduardo Cunha, que deu sequência entregando o currículo para o deputado Henrique Alves, que era o líder do PMDB, que por ser líder era quem reivindicava os cargos para o PMDB perante a Casa Civil. E aí foi aprovado o currículo na Casa Civil. E quem, além do Cunha e do Henrique Eduardo Alves, apadrinhou ou apoiou a indicação do Fábio Cleto? O Michel Temer também falou para a presidente Dilma, pelo que eu fui informado pelo deputado Eduardo Cunha, que aquele cargo era um cargo que já era do PMDB, porque o Moreira Franco era o ex-vice-presidente da Vifug e que deveria permanecer com o PMDB. Da Câmara. Como cota do PMDB da Câmara, exatamente. Quando foi isso aí? Foi em 2011. Em abril de 2011. Um pouco antes de abril de 2011 começou as tratativas. Tá. Você já explicou detalhadamente outro termo, né? Só para a gente situar. Já expliquei que aí ele foi nomeado e quem recebeu o currículo foi o Palocci, aí enviou para o Mantega, que fez uma entrevista com o Fábio Cleto e aprovou o currículo. Tá. E aí ele assumiu o cargo aqui em Brasília, na Caixa Econômica Federal. Agora só um detalhe que não sei se constou no outro. A indicação do Fábio Cleto já tinha o objetivo de promover esse esquema ilícito que vocês acabaram instalando lá. Sim, senhor. E aí, tinha uma carta? Deixa eu deixar alguma coisa anotada para você. Não tinha não para 100% das operações, porque a gente tinha certeza que a gente não ia ter controle sobre 100% das operações, mas que para operações que a gente determinasse teria esse... Ele ia ter que seguir a orientação de vocês. De vocês, exatamente. Eu fiz uma carta de demissão endereçada ao líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, e fiz o Fábio assinar, porque se ele não fizesse, ou se, sei lá, não tomasse alguma atitude que não fosse a atitude que a gente queria, eu entregaria ao Henrique, que na sequência apresentaria a carta como líder do PMDB ao ministro da Casa Civil, falando, ó, esse cargo é do PMDB, a pessoa vai estar pedindo demissão aqui, está falando para mim que quer demissão e eu quero nomear outra, eu já levava outro currículo na sequência, entendeu? Essa carta eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas com 90% de certeza, eu acho que eu vou poder entregar a carta original para vocês, que foi assinada pelo Fábio Cleto. Eu ainda acho que tem. Eu não lembro porque eu rasguei muito documento, mas eu vou mandar procurar e acho que vou achar. Eu achei muito documento, entreguei muito documento para a Polícia Federal, então, do mesmo jeito, eu vou entregar, vou compartilhar essa documentação com vocês. Tá. E qual foi o acerto com o Fábio Cleto, uma vez ele no cargo? Não tinha um acerto... Aquele acerto que ele disse que tinha, que era 80-20 e depois dos 80, 60 para mim, 40 para ele, para o Margot, não existia esse acordo. As operações variavam de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, a operação tinha mais alguém envolvido que a gente ia ter que pagar comissão? Era um critério. A operação era uma operação que nós íamos poder cobrar uma comissão de quanto? Dependendo do tomador do dinheiro. Variava, não tinha um fixo. Tá. Mas tinha propina. Tinha todas as operações que eu conduzi dentro do FIFGTS geraram propina, com exceção da operação do Convida do Moura do B, porque o que aconteceu é que não deu tempo de receber a propina e eu não me organizei para receber a propina. Mas foi cobrada a propina deles? Foi negociada. Foi negociada, mas não teve pagamento de propina por parte deles, porque eu não tive condição de operacionalizar. Ele teve um problema de fluxo de caixa, não queria me dar o pagamento em imóveis, eu aceitei,
E aí eu não tive tempo de ver como é que eu ia fazer para casar a compra do imóvel e ele me devolver o dinheiro, para fazer uma operação que ficasse registrada corretamente para depois não ter problema fiscal, entendeu? Entendi. Mas o Fábio, o Margoto e o conta corrente meu com o deputado Eduardo Cunha receberam propina referente à operação do Moura do B que eu dei do meu caixa particular. Tá. Ah, então você chegou a remunerar. Se você não recebeu do Moura do B, Mas eu dei repassou o percentual. do meu particular. Um percentual menor do que eu tinha combinado, mas eu repassei. Porque estava muita... Da parte do deputado Eduardo Cunha, não, mas por parte do Margoto e do Fábio, estava muita pressão, muita amolação. Ah, precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro. E aí eu peguei e falei, toma aqui. E resolveu. Eu já tinha uma relação meio conflituosa com o Fábio, entendeu? Então, para não ter mais... Entendi. E você já também narrou em outro depoimento a sua relação com o Joesley, você já explicou como conheceu, os negócios que vocês têm, mas isso tem pertinência também com esse tema aqui. Só para pontuar, você conheceu o Joesley, envolveu uma liberação também na FGTS. Isso. Eu conheci o Joesley e o motivo de eu ter conhecido o Joesley foi o FGTS. Senão talvez nem tivesse conhecido ele. Aí quem apresentou? Foi o Paulo Sérgio Formigoni de Oliveira, conhecido como Paulinho de Andradina. E foi para liberar para qual empresa o esquema envolvendo? Ele naquela época estava construindo a Eldorado Celulose e ele precisava de funding para essa empresa. Quanto foi o valor da... 900, o pleito era 1 bilhão e 800 e o concedido 940 milhões de reais. Qual foi o ajustado de propina? Eu não tenho certeza se foi 3.2 ou 3.4. Se a senhora quiser, eu posso entrar na planilha dele aqui para confirmar. 3, né? Não, foi mais de 3. Mais de 3%. Foi mais de 3. Houve problema nessa operação, alguma dificuldade para a liberação de enquadramento, esse tipo de Teve. coisa? Foi difícil enquadrar, foi difícil. Tudo foi difícil nessa operação. Tudo. Era uma operação que foi difícil. Foi a primeira vez que eles financiaram uma indústria, entendeu? Era difícil entender que o benefício que estava sendo feito da indústria financiava a comunidade local, entendeu? É diferente de você financiar uma rodovia, de você financiar um porto que vai atracar navio, de você financiar uma estrada férrea. Um problema de enquadramento. É um problema de enquadramento que alguns membros do FII resistiam a encarar que aquilo teria algum benefício para o trabalhador, direto para o trabalhador, entendeu? E para a comunidade local. O FGTS já tinha rejeitado antes. Não, nunca rejeitou. Não, outra operação no ramo de celulose. Existia uma empresa que ele já tinha... O senhor tinha conhecimento disso? Não. Existia outra operação semelhante que ele rejeitou o enquadramento? Não. Nunca tive conhecimento disso. Tem conhecimento também se havia problema de alavancagem da empresa na relação do EBITDA dela para a dívida? Ela não tinha EBITDA ainda quando ela tomou o dinheiro. Mas justamente, o pequeno EBITDA naquele momento tinha uma relação de mais 80. Ela não tinha nenhum EBITDA quando ela tomou o dinheiro, não tinha nenhum EBITDA. Como é que ela conseguiu mesmo assim fazer a operação? Porque, o que aconteceu? Ela não tinha EBITDA porque ela não tinha faturamento. Ela tinha previsão. E com a previsão, ele fez uma projeção do que ele teria de EBITDA e fez uma projeção de fluxo de caixa. Em cima desse fluxo de caixa, ele encaixou o fluxo de caixa no débito que ele teria que pagar para o FGTS. Por isso que a operação foi feita como débito. Mesmo assim, não era muito arriscado operar essa relação? Acho que não, porque se utilizou um preço da celulose abaixo do que ele queria utilizar, pegar ações, aval pessoal, todas as garantias que precisavam pegar, entendeu? Foi uma operação, em termos técnicos, a gente não tinha como influenciar a garantia. O grupo político da gente não tinha como influenciar de maneira nenhuma, dá o dinheiro ou não dá o dinheiro, faz aí que a gente quer que faça. A gente não tinha esse poder
específico, até porque a operação vinha montada da Viter, que é outra área. O que podia ter é ter o conhecimento de qual era a visão da Viter em relação ao projeto e onde esse projeto estava ou não com problema. Sabe se o Joesley teve que operar também na Vitel, no Conselho Curador, para poder passar esse investimento? No Conselho Curador não, porque o Conselho Curador não tinha... Para fim de enquadramento. Não tinha... A operação, quando a operação sai da Viter, já está enquadrada, ela não tem... Então, só se o Conselho Curador tivesse mudado a regra. Então não foi o caso. Não foi esse caso. Não mudaram a regra. Foi só do Porto Maravilha que aconteceu isso. Não sei nem se Porto Maravilha aconteceu isso, porque essa operação não fui eu que fiz. Tá. No caso dessa operação, o que aconteceu? Ele não precisou mudar a regra, então não precisou de nada do Conselho Curador. Então o que precisava? Do Comitê de Investimento e que a Viter encaminhasse o projeto para o REF e para o ROP. E ele operou na Viter também? Não posso afirmar nem que sim, nem que não. Tá. Eu não tinha contato nenhum dentro da Viter. Eu não conheço ninguém da Viter, nunca tive contato nenhum dentro da Viter. E a propina como foi paga? Ele creditou, eu tinha uma conta corrente interna com ele e ele me creditou a conta corrente interna no valor da propina. Depois de acertado com ele e com o José Carlos Krubzik o valor da propina, na sala dele, na sede da JF, aí ele me creditou a minha planilha interna e eu fui sacando o dinheiro através de notas fiscais de emissão de empresas minhas, ou através de boletos que eu mandei para ele pagar, ou através de depósitos que eu pedi para ele efetuar. E, se eu não me recordo, uma ou duas operações que não são quer dizer, são de valores expressivos, mas não são de valores expressivos frente à monta dos valores que eu e ele transacionávamos em pagamento lá fora. Então, mas 95% do que eu recebi do Joesley foi através da emissão de notas fiscais. Tá, e você fez o que com esse dinheiro? Quando recebeu o dinheiro, como é que você distribuiu ele para os outros? Não, aí quando eu recebi o dinheiro entrava na minha conta corrente. E aí, qual das suas empresas? Ou era da Vizcaya ou da Araguaia. E aí eu pagava boletos de supermercado ou boletos de contas que um doleiro que chama Tony me mandava, e ele me cobrava um percentual e me entregava em dinheiro vivo. O dinheiro vivo chegando na minha mão, eu distribuía para quem eu tinha que pagar, que nesse caso era o Eduardo Cunha, que fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB, que eram as pessoas que apoiavam ele dentro do PMDB. Que eram? Era Henrique Alves, Michel Temer, todas essas pessoas, a bancada que a gente chamava de bancada do Eduardo Cunha. Só relembrando, Aquele já Henrique Eduardo Alves, Michel Temer, Gedel, não, o Gedel não recebia do FGTS, porque o Gedel nessa época não era ligado ao Eduardo Cunha. Eles foram ter uma relação mais próxima depois que o Gedel entrou dentro da Caixa. Eles eram até meio... Eram opostos dentro do PMDB. E aí, essa operação deve ter sido dividida na proporção 65% para o Eduardo Cunha e 35% para mim. E dos 35% que vieram para mim, eu paguei ainda um pedaço de propina para o Paulo Sérgio Formigoni de Oliveira, que acho que foi R$1.230.000. Aí da parte que foi para Eduardo Cunha, você sabe qual foi o percentual que ele passou adiante para os outros? Aí eu não sei, porque eu não tinha esse controle. O que eu tenho de controle são pagamentos que eu efetuei para o Eduardo Cunha para políticos a pedido dele, entendeu? Olha, paga X mil reais para o Henrique Alves, ou manda X mil reais para fulano de tal. Nesse caso, houve isso? Nesse caso da Eldorado? Não dá para me especificar, porque eu tinha um conta corrente com ele, e esse conta corrente é um conta corrente que às vezes dá para especificar, mas não dá para especificar qual é a operação específica. Porque misturava os créditos, né? Misturava todos os créditos e todos os débitos. Na verdade, eu tinha um conta corrente com ele que não começou com o surgimento do FGTS. O conta corrente meu com ele vinha desde 2003, entendeu? E do PMDB, para quem é que ele pagava? Dentro dessa destinação que ele lhe dava, assim, que o senhor se recorda dos... Que eu posso afirmar com certeza que eu entreguei dinheiro pro Henrique Alves,
o Manuel Júnior, ele deu dinheiro, mas não era. O Manuel Júnior não foi. O Manuel Júnior não era sócio nas operações do FII. Eu acredito que sócio nas operações do FII era o Henrique Alves e o Michel Temer, porque tinha apoiado a ascensão do Fábio ao cargo. Certo. Aí qual foi a segunda operação no FGTS? BR Vias. Como foi essa da BR Vias? Era uma operação que estava parada também na Viter, que era do Grupo Constantino. E aí um amigo meu me apresentou pro Henrique Constantino e eu falei que eu tinha condição de fazer a operação dele andar. E acertei com ele uma comissão. E ele Que foi a comissão? também ao redor de 3,5, alguma coisa em torno disso. E ele falou que não tinha problema, que estava acertado a comissão. E aí a operação começou a andar e foi aprovada. Qual foi o valor? Se eu não me engano, acho que foi exatamente 300 milhões. E a propina como foi paga? Foi paga parte em doação para a campanha do Gabriel Chalita, parte em pagamento através de emissão de notas das minhas empresas, parte em pagamento de emissão de notas fiscais das empresas do deputado Eduardo Cunha. E por que a doação Chalita? Porque era uma solicitação que o Michel Temer tinha feito pro Eduardo Cunha de que arrumasse funding para a campanha do Qual Chalita. foi o ano desse 2012. 2012. Na documento anterior. Chalita, né? Já falou. Sobre essa operação do Constantino, Não. certo. A propina de qual operação? BR Vias. BR Vias, que é do Grupo Constantino. 300 milhões a operação. Então, qual vai ser o... A gente dita ali. Não, eu levo isso lá para cima, então. Isso. Aqui está no anexo, na dourada ainda. Isso. Já agregou Essa é nessa de. Mas vamos botar então aqui uma outra operação. Esse cara cá. Foi da BR. Só para confirmar, 2012. só para confirmar, a ordem cronológica das operações dessas que nós conhecemos, que o senhor está narrando, do FGTS, quais são? A primeira é a Eldorado mesmo ou tem uma anterior? Que eu fiz, Isso. primeira BR Vias. Foi antes da Eldorado. Sim, senhor. Tá, aí depois, Eldorado. sim. Final de 2012 foi a liberação do crédito na conta corrente. Dezembro de 2012. O do Porto Maravilha o senhor nem está contando, que é anterior, né? A Porto Maravilha eu não participei. Eu não tive nada a ver com a operação do Porto Maravilha. Eu recebi parte da propina, mas eu não participei da operação. Só recebeu. Eu não tratei nada da operação, nem sei os envolvidos, não sei nada. Por isso que quando tem as audiências, o senhor vê que eu pergunto se me conhece. Não me conhece, não tem pagamento para mim, não tem pagamento para minha empresa, não tem nada, porque... Só recebeu na conta corrente com Cunha. Com Cunha, exatamente. Por isso que todas as operações que são investigadas na operação CEPS, tirando essas 3 aqui que eu estou narrando para o senhor, que foram as que eu fiz, todas as outras, quando o senhor pergunta, eu não tenho nenhum Então envolvimento. você falou Moura do Boa, Foi Convida, BR Vias e Eldorado, porque todas as outras foram negociadas pelo deputado Eduardo Cunha. Com Fábio Cleto. Não é Fábio Cleto. O Fábio Cleto o Cunha que tratava tudo e chamava o Fábio Cleto e falava, você faz isso aqui, pronto. Atendido. Fábio Cleto atendia. Deixa só a gente continuar no intervalo de último. Último aí, depois a gente vai. Eu vou digitar, eu vou digitando, você vai digitar. Pode continuar? Só um minutinho, só para. Já parou.
vou repetir aqui. Foi. Que uma outra operação em vista da Caixa Econômica se referia à empresa BR Visa, no valor de 300 milhões. Que a propina cobrada foi de aproximadamente 10 milhões, paga em 2012 através de notas da empresa do colaborador e notas da empresa do Eduardo Cunha também, se falou, né? Notas fiscais de empresas de propriedade do deputado Eduardo Cunha E doações a Gabriel Chalita. e doações de campanha Só um minutinho, peraí. não oficial, que o Grupo Constantino não podia doar dinheiro oficial, Não, do Cunha foi a Jesus2.com ou a C3, não lembro qual. Uma das duas. E o dinheiro para a campanha foi pago como? Via Caixa 2. Porque o. Mas foi entregue a quem? Esse aí tá Aí, explicado no anexo Tudo anterior. bem, mas é só porque tá no Foi pago direto, foi um acerto do tesoureiro da campanha, não sei se é o tesoureiro formal ou informal, direto com o Henrique Constantino, porque como ele era concessionário de serviço público, Não podia ele doar. não podia doar dinheiro para a campanha eleitoral. Também do operador, do tesoureiro informal. Eu já acabei de falar. Ou o dinheiro vivo, né? Foi pagamento E horas de depois voz também. do Chalita? Pro Chalita foi pago. Não, pro Chalita ele pagou fornecedores de campanha. E horas de voo também. Isso está no documento anterior. Horas de voo quem deu fui eu pro Chalita, no meu Certo. helicóptero, não tem nada a ver com a operação do FGTS. Tá. Mas essa ajuda faz parte desse pedido de apoiamento à campanha do Chalita feito por A ajuda, Eduardo Cunha você e está pelo falando Michel de, Temer. A sua. a minha ajuda, você está falando? Ajuda com horas de helicóptero que tem um Eu custo dei operacional. dinheiro, eu dei dinheiro meu, doei dinheiro meu, que eu não tinha interesse nenhum em doar dinheiro meu, particular meu, ou da minha empresa pro Chalita. Doei hora de helicóptero, pedi para empresários ligados a mim ver se Joesley. podiam ajudar na campanha. Não, mas o Joesley descontou na conta corrente, ele não doou dinheiro nenhum. Ele pode ter doado pela empresa dele, mas o que eu mandei ele doar, ele descontou do meu conta corrente. Então, na verdade, eu fiz porque foi um pedido do presidente Michel Temer pro Eduardo Cunha. E eu via que o presidente Michel Temer estava empenhado em eleger o Gabriel Chalita, até porque num domingo o Eduardo Cunha me liga e fala: estou em São Paulo, estou indo lá num culto na igreja do pastor Samuel Ferreira e o Michel está indo, então vamos lá para a gente se encontrar, e que vai ser um culto de apoio ao Gabriel Chalita pelos evangélicos, não sei o que lá. Então você via que num domingo o vice-presidente está indo e com o candidato não sei aonde, não sei o que, ele estava realmente empenhado em eleger o Gabriel Só Chalita. para organizar, vamos para isso aqui, vamos tentar que a gente reduzir isso aqui. Porque não tem aqui, não é diretamente ligado ao tema, né? O quê? Essa última Sofia. questão do culto aí. Constou já no outro. Então, é depoimento anterior. Foi Depoimento bem anterior. detalhado. Já detalhou bastante isso aí. Então vamos para a terceira operação, né? Fizeram Não, mas duas. antes ele tem que explicar aqui se isso foi negociado diretamente com o Constantino ou foi com o Marcos Máximo. Essa Não, operação. foi diretamente a parte da propina, você está falando? Qual a participação do Mário Máximo nisso? Marcos Manso. Marcos Máximo, isso. Técnica. Mas ele conhecia Ele tem participou do pagamento de propina? Não. Não participou? Não. A participação dele era técnica. Era trazer para mim as informações do que estava acontecendo no projeto, o que estava acontecendo. Aí o senhor passava para o Fábio Cleto. Se o Fábio Cleto estava respondendo as demandas dele, não estava respondendo. Então o contato dele era mais com o Fábio Cleto que com o senhor. Ele falava com o Fábio Cleto, que era referente à Caixa, Ah. o assunto institucional, e reportava a mim o que estava acontecendo, Certo. para mim poder tomar a ação que eu achava que cabia naquele momento. Tá ok. Tá. Terceira operação. Terceira operação, Convida. Essa já foi uma operação que não foi no FIFGTS. Foi com recurso do FIFGTS, mas era na carteira administrada. A característica do FGTS. Da carteira administrada é a única operação? Que eu fiz, sim. Tá. Pode Tem prosseguir. outras, e acho que Sanetins, não sei, alguma outra da Odebrecht foi feita na carteira, Aquapolo, acho que foi feita na carteira administrada, mas que não foi feita, mas que Porto Maravilha também foi na carteira administrada. Tá, então pode nos contar essa. Pode nos detalhar essa. Como Da foi feita? Convida? Sim. Convida,
é um complexo residencial e comercial situado do lado do Porto de Suape, no estado de Pernambuco, que foi financiado com o intuito de ter nesse complexo uma universidade, um centro comercial, um centro habitacional, para atender a um outro projeto que eles já tinham dentro do FIFGTS construído e financiado, que chama Cone. Ou seja, o Convida servia para atender o Cone. Certo. E houve negociação ilícita nesse caso? Oi? Solicitação de propina? Pagamento? Houve por minha parte a solicitação, mas não houve nenhum pagamento efetivo. E por que não houve? Porque a empresa começou a enfrentar uma dificuldade financeira muito grande e aí eu não tinha como. Eu estava numa época, eu estava fazendo tratamento para ter minha filha, eu fui passar 2 meses no exterior, voltei, aí passei mais um mês no exterior, voltei, e aí quando eu fui acertar com ele, ele queria me pagar em imóveis. Eu falei que não tinha problema, e aí eu queria só ver como é que eu ia fazer a transação imobiliária de forma para deixar a coisa... Moura do Beia, exatamente. Para deixar a coisa de forma que não me desse problema fiscal para frente e que ficasse tudo certo, que precisava escriturar o imóvel, tudo, de uma maneira que não desse problema. Mas teve uma operação também que o senhor mencionou da Cone SA, que é anterior. Mas essa da Cone SA, quando a gente assumiu o FIFGTS, já estava lá dentro. Mas tem pagamento de propina, senhor sabe? Essa aí eu não sei. Senhor, nesse caso, o senhor chegou a pagar alguma coisa para o Fábio Cleto? Paguei para o Fábio Cleto e para o Margoto e acreditei na conta do deputado Eduardo Cunha valores referentes ao empreendimento de Convida. E o Eduardo Cunha participou dessa operação? Participou porque eu acreditei na conta dele interna. Porque no depoimento do senhor Fábio Cleto, ele chega a falar que o senhor pediu para ele não incluir o Eduardo Cunha nessa operação para não ter que dividir a propina com o Eduardo. O Fábio Cleto, eu não quero ficar discutindo, mas não dá para ter, não dá para me ficar, por exemplo, a minha planilha com o Eduardo Cunha foi apreendida pela Polícia Federal. O Dr. Cajado está aqui, que é membro da Polícia Federal, está lá escrito o valor acreditado com referente ao projeto Convida, que prova que o Fábio Cleto está mentindo. Só uma pergunta, essa operação também o Vitor Hugo, ele atuava nessa operação na Bifurg, né? Na verdade, essa operação, o cara me procurou porque o Vitor Hugo estava travando a operação. O senhor tem notícia se o Vitor Hugo recebeu propina também nessa operação? Não, não tem. Pode passar para o 12? Pode, qual é a outra transação, né? Acabou o FIFGTS? Nesse anexo. FIFGTS para mim acabou. As outras operações que tiveram no FIFGTS foram operações que foram efetuadas pelo deputado Eduardo Cunha, não por mim. Eu não tratei de nenhuma operação. Eu recebi propina, mas eu não tratei da operação do operacional. Mas o senhor Você tem tinha uma informações participação por conta da sua Se indicação. eu tenho informações a que respeito. dessas operações que foram tratadas por Eduardo Cunha? Só por ele. Se eu tenho informação de que foi pago propina? De qual foi o percentual da propina, como Não, foi pago? o percentual eu não tenho e nem como foi pago. Eu tenho, assim, projeto tal teve propina, projeto tal teve propina, projeto tal teve propina. Então, quais projetos teve propina segundo o seu conhecimento? Inclusive dos que estão narrados nos seus anexos. Que eu sei que teve propina, além dos meus 3 que eu narrei aqui, que um não teve pagamento efetivo de propina, teve Porto Maravilha, Certo. Rastec, Quanto que foi a propina do Porto Maravilha? eram 36 parcelas, a minha parte 36 parcelas de 240 mil, aí depois quando eu briguei com o Fábio reduziu para um valor que eu não lembro exatamente quanto era, mas reduziu acho que 40 mil, 60 mil. Organizar aqui, isso está em algum anexo? O quê? Esse Porto Maravilha? Não, porque não fui eu que fiz a operação. Mas ele recebeu a comissão. Mas eu recebi a comissão. Isso aí foi uma operação que foi realizada direto pelo Eduardo Cunha. Sim. Que ele cobrou no caso de quem? Léo Pinheiro, Benedito e Ele negociou Carioca Engenharia, Ricardo Pernambuco. Carioca Engenharia. Ele negociou Carioca Engenharia, Odebrecht e OS. Quem de Eu cada um? acredito. Benedito, Eu acredito. Benedito Júnior, Léo Pinheiro e eu não sei se ele tinha
Com o pai ou com o filho Ricardo Pernambuco? Se ele tinha também intimidade com os dois da Carioca Engenharia. Eu sei que com o Benedito e com o Léo Pinheiro ele tinha muita Esse intimidade. recurso do Porto Maravilha, o senhor sabe como ele distribuiu essa propina? Não, o total da propina não sei Como como ele é que foi. distribuiu? Não, Via Altair? Não. Como é que foi? não. Não sei nem como foi pago para ele, Sabe se Eduardo Paes recebeu propina também? também não sei. Eu não participei em nada dessa operação. A operação chegou montada, do mesmo jeito que eu cheguei com a Eldorado para ele montada. Ó, tá aqui tua parte. Essa operação começou ainda com Moreira Franco. O senhor sabe se ele recebeu propina, Moreira Franco? Também não posso informar, posso nem confirmar nem negar. Certo. Vamos passar aqui para o anexo 12, falando especificamente do grupo Bertin, nesse tema da Caixa. Pois não. Conta pra E gente. aí já não é mais o FIFGTS. aí já- FIFGTS, mas é anterior à entrada do Fábio Cleto no FIFGTS. Ah, tá. Conta aí, então, por favor. Foi uma operação que foi feita para financiar uma empresa que chama Nova Cib, que era uma empresa de energia do Grupo Bertin, no valor aproximado, acho que de 300 milhões de reais, e que eu não lembro se foi equity ou debit, e que gerou propina também para a gente na ordem de 4%. Foi isso. E na época, não estava Fábio Cleto, quem é que estava na Vifug? Moreira Franco. E como é que foi feita a relação lá com Moreira Franco? O Eduardo Cunha fez a ponte. E quanto é que ficou a divisão da propina? 65% com Moreira Franco, 25% para mim, pro Eduardo Cunha e 15% para mim. E como é que foi feito o pagamento? Mas tem só um minutinho, cada um. É uma operação que... Só que essa foi antes do... Essa foi a primeira, foi quando a gente Você lembra o conheceu o ano? FIFG, 2008. 2008? Até o senhor soube disso por meio do Cunha, Eduardo Cunha, é isso? O quê? Como é que o senhor soube dessa operação? Qual operação? Essa do Bertini, da CIB? Eu que apresentei ele para a CIB. Certo. Ele não conhecia o Grupo Bertin. Ah, então o senhor intermediou, entendi. Mas ainda naquele esquema anterior do... que era o Moreira Franco, né? Era o Moreira Franco, Na o Vifug, pessoal né? do Grupo Bertin me procurou, Certo. sabia que eu tinha um bom relacionamento com o pessoal do PMDB, e falou, olha, estamos com um problema, e nessa vice-presidência aí quem ocupa é um cara que é ligado ao PMDB. Foi a partir daí que o senhor teve a noção da importância do FIFGTS e chamou atenção. Aí eu para a fiz essa necessidade. operação e ainda não tinha tanto a noção do que era o FIFGTS. Aí eu fui estudar para saber o que era o A partir FIFGTS. dessa operação. A partir dessa operação fui estudar para saber como é que funcionava o FIFGTS. A partir daí que o senhor e Eduardo Cunha decidiram buscar essa vice-presidência que antes estava sob a proteção, enfim, a cota de Moreira Franco, é isso? A partir dali eu estudei e quando eu vi que em 2010, após as eleições, eu ia ter um espaço político, por quê? Porque o Eduardo Cunha estava ascendendo com poder político, o Henrique Alves também, então eu ia ter algum espaço político maior. Eu falei, pô, está na hora de eu tentar brigar por esse cargo aqui. Certo. Na verdade, eu queria ou a vice-presidência da Vifug ou a presidência do BASA. Eram os dois cargos que eu tentava ver se eu conseguia emplacar uma pessoa. Como o no senhor falou no depoimento anterior, o senhor viu que o FGTS era como se fosse um pequeno BNDES, mais ou menos. Era um mini BNDES com mais restrições quanto às áreas que pode financiar, entendeu? Uhum. Sim. E aí, pegou? E aí, como é que foi paga essa propina, Lúcio? Foi paga em dinheiro vivo, metade pelo Grupo Bertin, metade pelo Grupo Equipave, porque a CIB Paro, Nova CIB, é uma empresa que era 50% do Grupo Bertin e 50% do Grupo Equipave. Foi paga em dinheiro vivo para mim e eu creditei o Eduardo Cunha no meu conta corrente com ele. E como é que você passou esse dinheiro para ele? Para ele distribuir para Aí o Moreira? ele me solicitava, eu passava conforme meu fluxo de caixa. Ó, tem 1 milhão no Rio, vou mandar te entregar. Tem 1 milhão em São Paulo, manda o Altair vir buscar. Vou te mandar X milhões de reais. Eu fazia um fluxo com ele, toda semana eu tinha um fluxo de Qual caixa. foi o valor da operação? Foi próximo a 300 milhões. E se você recorda o valor da propina? Mais ou menos 4%. Foi maior, eu acredito, eu não me recordo direito, mas eu acredito que tenha sido maior porque os juros naquela época eram mais altos e, além de tudo, o mundo inteiro estava passando por uma recessão
em questão da quebra do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. Qual foi o valor total? Eu acredito que tenha sido em torno de 4% e a propina em torno de 12 milhões de reais. O senhor mencionou também no... Só um minutinho, que valor? Você falou quem eram as pessoas físicas que vocês tratou sobre essa propina no grupo Bertin e no Equipado? No grupo Bertin, Silmar Bertin e Natalino Bertin. No grupo Equipade, José e Luiz. De quê? No seu sobrenome deles. O Natalino, você falou? Quem são os caras do Bertin? Natalino e Silmar Bertin. Silmar, mas... E Natalino Bertin. Você tinha relação com o Reinaldo também, né? Tinha com o Reinaldo e com o Fernando, mas eles não participaram dessa primeira operação. No grupo Equipado. Luiz e José Carlos, acho que é. Luiz e José Carlos também são donos? São donos da Equipado, não são executivos, são proprietários. Nessa operação do depoimento anterior, o senhor menciona também que, além desses 4%, depois Natalino e Silmar ficaram muito contentes, decidiram também premiar Michel Temer ou outros políticos do PMDB, não é isso? Com doações. A verdade é o seguinte, eles ficaram contentes com a operação, eles acho que nem conheciam o Michel Temer, eles conheciam o Eduardo Cunha, ficaram contentes com a atuação que o Eduardo Cunha tinha, e eles sempre foram pessoas que, apesar de não ter, assim, não ser um nome de grande expressão nacional, sempre foram empresários de muito dinheiro e de muita atividade política de bastidores, sem alardear, ao contrário do que acontecia com o Joesley, atuando na sombra. E acho que eles intuíram que o Eduardo Cunha era uma pessoa que podia ter um potencial muito grande de ascendência política, e o Natalino chamou o Eduardo nas eleições de 2010 e deu um limite para o Eduardo para ele distribuir para quem ele quisesse esse dinheiro. E o Eduardo Cunha fez um almoço em que estava presente eu, o Eduardo Cunha, o Natalino Bertin, o Cândido Vacareza, que na época era o líder do governo. Já está no outro. No hotel Você já contou isso no outro. Tá. Vamos objetivar aqui, senão vai ser... Só para registrar, como ele falou essa propina, Mas não adianta os registrar 4%. registrar aqui. Não, mas só para ele corroborar que, por conta dessa operação, também consta Então, essa vamos outra parar propina. de constar aqui, porque se ficar só falando, a gente Tá. não constar. Isso é bom constar Então, rapidamente só. simples, para resumir, que essa operação gerou também pagamento de propina para campanhas políticas futuras do PMDB Em 2010. em 2010. Conforme esclarecido em depoimento anterior. Se não tivesse essa operação, não teria a doação, que eu não sei, eu não lembro se a doação foi legal ou ilegal. Vocês estão falando. Não, essa aqui pela Infinity Açúcar e Álcool, sim, pela Lambari, acho que não. Nesse outro depoimento foi citado também a Lambari? Não, a Lambari Construções não. A Infinity, eu lembro que eles doaram pela Infinity Açúcar e Álcool, acho que pela Naviraí. As foram feitas por meio das empresas. A Lambari. Não, a Lambari não. Naviraí Açúcar e Álcool Naviraí. e Infinity. que eu me recorde. A Lambari Construção, Naviraí, como é que escreve? N-A. Naviraí, N-A-V-I-R-A-I. Tá. É um município perto de Três Lagoas. Açúcar e álcool. Açúcar e Álcool Infinity. e Infinity. Açúcar e álcool. Né? E você me perguntou de Alambari. A Alambari era uma conta de uma construtora laranja que os Bertin usavam para fazer saque em dinheiro. Que eles deram para a campanha de vários políticos. E que
Aí você vai perguntar como é que eu sei que essa conta foi usada para saque em dinheiro vivo, porque eu recebi uma TED dessa empresa na minha conta. Algum mútuo que eu fiz alguma coisa, assim, eu tive necessidade de algum caixa, pedi para ele me mandou o dinheiro, depois eu devolvi. E depois eu recebi uma intimação da Polícia Federal para explicar por que eu tinha recebido aquela TED daquela empresa. E aí eu fui localizado onde tinha vindo o pagamento e descobri que o pagamento tinha vindo deles. E aí o Silmar me procurou e explicou, olha, essa conta é a seguinte, essa conta foi uma conta que eu saquei aí 50, 60 milhões de reais, que foi dinheiro que eu dei para a campanha da Dilma, dinheiro que eu dei para não sei quem, dinheiro que eu dei para não sei mais quem. E o COAF informou e a Polícia Federal abriu um inquérito. Então nós precisamos dar uma resposta alinhada. Melhor resumir isso aí. E aí eu alinhei a resposta com ele e falei, ó... Só recapitula aí. Recebeu uma TED. Recebi uma TED da Lambari Construções e depois Lembra o recebi... ano? Que sabe disso, que sabe disso. Não lembro o ano. Mas deve ter sido... Os saques que ele fez na conta foi em 2010. Como quebraram o sigilo, eu devo ter... Você sabe disso, que ele usava essa empresa na Lambari, que você recebeu uma TED no valor de quanto? Não lembro o valor. Um valor de TED. E aí o que aconteceu depois que entrou essa TED na sua conta da Lambari? Não aconteceu nada. Não, mas aí é o que você está Deu um tempo, recebi uma intimação da Polícia Federal. A empresa recebeu a intimação da Polícia Federal. Não. Continua no valor aí, a qual ensejou a intimação da Polícia Federal para quê? Intimação para dar explicações. Não falava na intimação que era. Aí eu mandei ver do que se tratava. Uma TED que você recebeu aí de uma empresa que chama Lambari. Aí a pessoa veio com a data da TED, tudo. Falando, olha, tal data, não sei o que. Eu fui localizar onde que eu tinha recebido o pagamento. Não lembro, acho que foi a Galway. Aí, o que aconteceu? Quando eu localizei o pagamento, eu liguei para ele e falei, preciso falar com você. Aí entrei em contato com o Silmar e chamei ele para falar comigo. Aí ele falou, aí ele veio no meu escritório e falou, já estou ao par. Aí me explicou o que tinha acontecido. Eu tinha uma relação muito próxima com o Grupo Bertin, entendeu? O que tinha acontecido? Tinha acontecido que ele tinha sacado 50, 60 milhões de... aproximadamente 50 milhões de reais em dinheiro vivo da conta. E houve denúncia do COAF. Havia sacado em torno de 50, 60 milhões de reais da conta dessa empresa. Para doações políticas, diversas em 2010. Para doações caixa 2, né? Se for em dinheiro vivo, só pode ser caixa 2, né? 40 milhões, né? Acho que entre 40 e 50, eu não sei o valor exato, porque a conta não é minha, mas eu sei que era um problema grande, era um problema que preocupava ele, entendeu? Eleição de 2010. Para Dilma, né? E aí ele precisava. Essa TED era para quê? Aí ele precisava que eu justificasse, eu falei para ele, qual é a resposta que eu dou para a Polícia Federal? Aí eu peguei e falei, eu vou falar que eu vendi um gerador que eu tenho lá da usina, que eu tenho lá em Rondônia, vou anexar a nota e fica por isso aí, mandei explicação para a Polícia Federal e eu não tive mais problema. Mas eu pedi uma coisa, ele sacou um grande dinheiro, aí foi sabendo do COAF. Acionou o COAF. Acionou o COAF. O COAF mandou um inquérito para a Polícia Federal. Um RIF, né? Uma notícia. Exato. E aí eles começaram a chamar todo mundo. Eu entendi isso agora, só para a gente reduzir aqui. Entendi. Mas eles e Natalino Bertin, Silmar Bertin, então propôs ao depoente. Não foi ele que propôs, eu que dei a solução. Eu vou ter um gerador aqui, vou falar que vendi esse gerador para essa empresa e fica resolvido. E o depoente propôs a Silmar. E alienasse as versões no sentido
gerador. Não teve nenhum contrato, eu só fiz um recibo, entendeu? Foi um negócio simples. Uma venda, né? E aí, quando ele teve essa conversa comigo, ele me informou que o problema era porque ele tinha sacado, porque ele quis justificar para mim que tinha sacado muito dinheiro, porque ele tinha usado o dinheiro para dar para a campanha política de Gerador de 2010. energia em Rondônia, né? É. Tá, beleza, pode conseguir. Tem mais alguma coisa do FII? Não, aí tem aqui, nesse assunto ainda aqui, tem uma história do... Da SPMA. Não sei se já foi tratada. Do Lobão Filho. Essa história, Governador Bertin. o Lobão Filho era sócio do Grupo Bertin em 3 PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. E essas 3 PCHs pegaram financiamento no BNDES. Só que quem é político é vedado de pegar empréstimo no BNDES. Você sabe como é que eles pegaram? Você viu algum estudo? Tem conhecimento? Não, porque o Não tem estúdio, conhecimento. aí o estúdio que eu sei que tem é que o Lobão Filho não era sócio ostensivo, era sócio oculto. Qual pessoa jurídica? 3 pessoas jurídicas, PCHs, é isso? Hoje É uma Máfia outra. Energia, PCH São elas. Máfia Energia, MAFE, Máfia Energia, Curuá Energia e 3 de Maio Energia. Trend? 3 de Maio, 3 de maio. todas no estado do Pará. Eu até fui do conselho de uma delas, da MAF. Eram 3 empresas dependentes ou tinha uma holding comum? Não lembro. Acho que a holding era a MAF, não sei. Certo. Tá, mas aí isso tudo aí, no caso, era ocultação, porque ele era um... Era ocultação e ter feito um empréstimo de uma empresa que tinha um membro do Senado como sócio no BNDES para financiar uma obra, porque isso aí não pode, segundo as normas do BNDES. Uhum. Foram essas 3 empresas que tinham a multa na ANEL? Não, eram outras térmicas que eles tinham ganho em leilão. O Grupo Bertin, não o Isso. Lobão Filho, né? Não o Lobão Filho, não. Tá. Tá. A próxima operação, então, destacada aqui no seu Mas você vai anexo. me explorar aqui talvez sobre Não, acho que não tem necessidade. sinalização, né? Anexo de LLX. Pois não. Aí sobre as ilicitudes na operação LLX. A operação da LLX foi uma operação que foi feita por Porto para financiar o Porto de Açu. Eu não tratei da operação, não conheço ninguém envolvido na operação. Aí no estúdio que eu soube, pelo deputado Eduardo Cunha, um dia no almoço, numa reunião que eu tive com ele, ele me informou, ó, a operação da LLX não vai ter pagamento de propina, no caso para mim. Eu nem tinha perguntado, ele me informou a título de curiosidade. Porque todo o dinheiro que for pago, nós vamos pôr dentro do partido, do PMDB. E aí, Tá. nós vamos pegar o dinheiro e vamos reverter em favor do PMDB. E o que acontecia? Tinha um problema específico para essa operação, que a empresa era uma empresa greenfield, ela não gerava receita. Ou seja, o Ike não tinha como doar dinheiro de forma oficial. E aí tiveram que arrumar uma solução com o grupo Odebrecht, pelo que o deputado Eduardo Cunha me falou, que a Odebrecht doasse esse valor para o PMDB ou que algum fornecedor da Odebrecht doasse o dinheiro para o PMDB. Foi assim que foi feito. Mas sabe qual dessas opções? Se foi o Odebrecht ou se foi o Não sei, porque eu não acompanhei essa operação, mas eu sei que o caso foi resolvido e essa operação da LLX, eu tenho a impressão que talvez tenha sido dessas operações todas que eu presenciei durante esses quase 5 anos no Fiat GTS, que teve participação do PT e do PMDB juntos. E como é que o PT ganhou recurso nisso? Da mesma maneira que o PMDB. Deve ter sido doação para a campanha, ou dinheiro vivo, alguma coisa dessa maneira. Não sei como é que eles... Essa operação da LX foi quando? Foi na gestão do Fábio Cleto ou foi na gestão do Moreira? Fábio Cleto.
Essa operação ela teve teve uma negativa na gestão do Moreira, ou logo depois na do Joaquim Lima, depois passou. Isso foi negociado diretamente com a Eike Batista ou com a Mauri Pires? Eu sei que o Fábio tinha contato com a Mauri Pires. Não, que era diretor de relações institucionais do grupo EBX. Não sei se ele tinha contato com mais algum diretor lá do grupo do AIC, do EBX. Sei que o Eduardo Cunha tinha algum contato com a Eike Batista. Qual é o grau de intimidade? Não sei informar. Quem? O Eduardo Cunha. Certo. Sei que... Não sei se o Fábio Cleta estava com algum outro executivo de lá, que nem eu te disse. E não sei como é que o AIC fez a parte para viabilizar a parte da Vitéria, entendeu? E qual foi o total da propina? Também não sei, porque eu não sei o valor da operação. Percentual, não sei nada, porque eu não recebi nada dessa operação. Então eu não tenho... O Eduardo Cunha acreditou pro senhor? Não acreditou nada para mim. Nada também? Nada. Ele me informou, esse dinheiro vai todo para a campanha. Qual foi a Odebrecht? Você tem segurança disso? Não posso ter segurança, porque eu não vi o cheque, né? Quem me falou foi o Eduardo Cunha. E não sabe se eles acreditaram entre eles depois, né? A IBX e a Odebrecht deve ter feito... Como a Odebrecht era prestadora de serviço para o grupo do AIC, para ela ficava fácil faturar alguma coisa com o AIC e receber os reais. Entendi. E a Odebrecht, para doar para o PMDB, ela podia se utilizar de duas formas. Ou doar ostensivamente por ela, ou doar por Caixa 2, como ela fazia, ou doar através de um terceiro. O que é um terceiro? Você vai emitir uma nota para mim e eu vou te pagar. Põe o custo aí, pronto. Tá. Eles devem ter ganhado alguma coisa para fazer isso aí, não deve ter feito de graça, mas pelo que eu entendi, a forma que foi operacionalizada a operação foi essa. Que outra? Vamos falar de outra operação que a gente já falou, mas a gente vai falar resumidamente. É Eldorado. Pois não. Fala um pouquinho da Eldorado. A gente já falou do Eldorado. Né? Já falou. Já foi no falou. Só queria tirar uma dúvida. Essa da Odebrecht, falou antes do BR Bias. Também já falou? Do Henrique. Agora, eu queria tirar uma dúvida. A Odebrecht, o único caso que o senhor sabe de envolvimento enfim, do pagamento de propina da Odebrecht do FGTS foi esse que o senhor mencionou agora da LLX. O senhor sabe de alguma outra operação da Odebrecht no âmbito do FGTS? Eu acho quase impossível que todas as operações que a Odebrecht passou, primeiro que a gente se falava no mercado na época, antes da gente assumir o FGTS, é que o FGTS foi um fundo criado para atender a Odebrecht. Segundo, o FGTS, nos primeiros anos de existência dele, ele praticamente só financiou o grupo Odebrecht. Ele chegou quase até o limite máximo que o fundo podia emprestar para uma empresa só, para um grupo só. E eu acho impossível, vendo o modo de se relacionar do grupo Odebrecht com o governo, com bancos e com tudo que foi demonstrado aí por essas investigações, eles tenham feito essa quantidade de operações dentro do FGTS e ter pago propina. Mas o senhor sabe de alguma relação que a Odebrecht tinha, por exemplo, com o Moreira ou com... O filho do Moreira Franco começou como estagiário na Odebrecht e foi até diretor. Foi esclarecido no... já foi? Então pronto. Eu acho que nem precisa reduzir porque já está no outro. Agora começou aqui também. Foi de fato a grande beneficiária dessa linha de financiamento. Na gestão do Moreira Franco. A gestão do Moreira Franco na BCU. A parte do Bertinho ficou fora. Tem alguma coisa relacionada a SPMAR, né? Mas aí acho que também tem a ver com a parte nada do do GEDEL. Na frente que falta Tem falar. 3 do GEDEL. Então agora a gente vai falar da vice-presidência, né? Pessoas jurídicas. Sim. Qual o cargo que ele ocupou lá? Quem Moreira Franco? O mesmo cargo do Fábio Cleto. Não, o filho do Filho. Moreira. Ele começou como estagiário e chegou até vice-presidente da Odebrecht, até diretor da Odebrecht Ambiental. Foi diretor na Odebrecht Ambiental. Que chamava Lumina, né? Acho que era Lumina. Não, Odebrecht Ambiental mesmo chama. E Era Pós-Brasil, isso aqui, não era? Não, acho que era Lumine mesmo. Lumina.
É Lumina. A gente comprou a Lumina depois. Desculpa, eu não Para sabia as disso aí. reais que era Foz do Brasil. Mas tá bom. Eu sei que ela foi fazendo um monte de fusão, Sanetins, não sei o que, ela foi pendurando um monte de empresa dentro da vez. Saniatins. Teve pagamento de propina também no FGTS. Teve da Saniatins. Eu tenho algo a narrar sobre essa propina da Saniatins? Só teve pagamento de propina. Pra que o pagamento de propina? Para mim, para o Eduardo Cunha, para o nosso grupo, mas eu não sei quanto foi a comissão, eu sei que eu recebi lá O senhor foi acreditado na conta com Cunha. Toda vez que tinha alguma operação do FGTS, mesmo que você não tivesse uma participação ativa, você ganhava uma participação no lucro da propina, né? Pela indicação do Fábio Cleto. Não é pela indicação, não. Toda operação que tinha no âmbito do FGTS que o Eduardo tivesse conduzido sozinho, eu também recebia. Com exceção da LLX, Brado Logística, que eu também não recebi nada. Aquela Peixe Energia, não sei se foi desembolsado ou não. Da lista de 13, são 13 empresas, as que são ligadas ao grupo Odebrecht, com certeza eu recebi, e o Porto Maravilha também, com certeza eu recebi. O resto eu não tenho certeza. Saniatins, quem decidiu sobre a propina? Qual pessoa física? O Eduardo Cunha. Não, mas pelas empresas. Não sei. Eu sei que o Eduardo Cunha tinha 2 interlocutores dentro do Odebrecht, Fernando Reis e Benedito Júnior. Não sei se ele chegava a falar com o Marcelo Odebrecht, dali para cima eu já não sei. Então a gente fechou os relatos referentes à VIFUC, certo? Tem mais alguma outra empresa? De fundos, governo e loterias. E loterias. Tem outra empresa que o senhor se recorde que pagou propina também nesse âmbito do FGTS? Não. Entre as carteiras administradas, o FGTS, que o senhor tem conhecimento? Que eu tenha participado, não. Ou que o senhor tenha sabido? Também não. Eu não sei, pra você ter uma ideia, eu não sei nem qual é a carteira do FGTS hoje, entendeu? O que ele tem de composição. Então, se eu ver essa carteira, eu sei, essa aqui eu recebi comissão, essa aqui eu recebi isso aqui. Nesse tempo em que Cleto ficou na vice-presidência da VIFUC, alguma empresa que recebeu o investimento não pagou propina? Ou todas sim, pagaram? Não, sim, Várias. Vários casos não pagou propina. Tinha casos que a gente não tinha acesso. Ou talvez não fosse da sua vice-presidência, né? Não, podia ser. Podia ser da VTE, talvez. Não, porque é o seguinte, tinha empresa que a gente não tinha acesso. Tá. Teve uma operação, por exemplo, que eu lembro que foi uma operação muito grande do repasse do dinheiro do FGTS para o Santander administrar, que foi uma operação monstruosa. Não ganhou nada. Não, mas vamos se ater aqui só o que é Vice-presidência da pessoa jurídica Caixa Econômica. Pois não. Qual é a sigla dessa aí? Era VIPJU. Aí mudou, hoje é... Então, Lúcio, Pois não. então, falando aqui especificamente da sua atuação junto a essa vice-presidência, foi de 2011 a 2015 que atuou nessa... Foi, exatamente. Operacionalizou Cobrança de propina para liberação de empréstimos. Qual foi a primeira que você se recorda envolvendo essa vice-presidência? Liberação de 300 milhões para o grupo JF. Pode descrever. Foi a liberação de uma linha de crédito comercial no valor de 300 milhões para a JF Holding pela vice-presidência de pessoas jurídicas. Quem estava na vice-presidência nessa época? Gedel Oliveira Lima. Vieira Lima. Vieira Lima. Acho que não descreveu que eles não eram muito próximos. O Eduardo Cunha não era muito próximo do Gedel. Como é que se deu aí essa operação no âmbito da Então, o que aconteceu? O Eduardo Cunha não era muito próximo ao Gedel.
Mas o que aconteceu? O Gedel perdeu muito poder quando ele deixa de ser deputado e perde a eleição para governador, e aí ele virou um simples vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Vice-presidente que é muita coisa, mas para as metas dele era muito pouco. E com isso, ele se aproxima, ele vê que o Eduardo Cunha está tendo ascendência, que o irmão dele está dando a Câmara, que o irmão dele precisa de um cara para padrinhar ele dentro da Câmara, ou seja, para dar comissão, para dar espaço para ele trabalhar dentro da Câmara, que era do mesmo partido dele, ou seja, tinha que, ou ele ia ter que pender para o lado do Eduardo Cunha, ou ele ia ter que pender para o lado do Renan Calheiros, que eram os dois grupos mais fortes dentro da Câmara, fora o grupo de independentes, que é o Jarbas Vasconcelos, aquele pessoal. E aí ele decide que, é melhor se aproximar do grupo do Cunha. Quanto é que foi pago de propina nesse caso? 9.750.000. Como é que foi a operacionalização desse pagamento? Acreditou na minha conta, interna na JBS. Aquela conta corrente informal? É. Todos os créditos são na conta corrente informal e aí depois eu sacava daquela mesma maneira que eu já descrevi para o senhor através da emissão de notas fiscais. E nesse caso o senhor pagou integralmente a parte do Cunha e ele... Como é que chegava a parte do Gedel? Aí era 60%, 65% para o Gedel, dependendo da operação, e o resto eu e o Cunha meiavam no meio, ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto ficava para mim, dependia da operação e da necessidade de caixa que ele tinha. A relação minha com o Eduardo Cunha sempre foi muito boa, porque eu não tinha... se ele às vezes queria ter maior participação no lucro que eu precisava do dinheiro mais do que eu para ter o projeto dele de político atendido, eu não tinha problema em fazer nenhuma sessão e falava, tá bom, porque eu apostava que ele ia realmente chegar onde chegou, que foi chegar a ser a pessoa que tinha mais importância, mais poder no Brasil. Foi um período curto de tempo, mas ele chegou no cargo que ele recebeu esse valor aqui, além que eu saiba, eu, o Eduardo, o Gedel. Mas como tudo que chegava do Eduardo redistribuía. O Eduardo, ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. Era assim que funcionava. Não precisava nem ir atrás de ninguém, fazia fila de gente atrás dele. Agora o senhor nos relatou que no âmbito da VIFUG, a parcela também que cabia a ele, ele dividia uma parte para Henrique Eduardo Alves e para Michel Temer. Nessa do Gedel acontecia a mesma coisa? Acredito que sim. Acredito que não só para o Henrique Eduardo Alves e para o Michel, mas para toda aquela bancada que dava sustentação para ele, ele tinha que dar dinheiro. E o dinheiro vinha da onde? De 5 fontes, que foram as 5 fontes que eu falei para a senhora. Então, não dá para... foi o que eu expliquei para o doutor Anselmo antes. Não dá para mim, num depoimento, falar para a senhora, olha, o dinheiro que foi para o fulano de tal é da operação tal. O que ele acontece? O dinheiro juntava e ele... Mas esse dinheiro da vice-presidência do Gedel, ele entrava nessa conta que depois, da onde depois se tirou uma parte para dar para esses parlamentares que o senhor mencionou. Para os parlamentares, para todo mundo. Para todo mundo que ele sustentava. Esses são alguns dos que eu conheço, que eu tenho certeza, porque eu não afirmei nenhum. Porque ele tinha muito mais. A rede dele era muito maior. Eu não tinha contato com todos. Esses que vocês estão falando mais espalhados, os mais... Não, mas os cabeças você vem relatando que era o Eduardo, o Gedel e o Henrique Eduardo Alves. Sim. Nesse caso, o Henrique Eduardo Alves recebeu também? Do que era feito na área do Gedel? Sim. Esse da JF que a gente está tratando aqui? Sim, também. Todos. Porque esses eram todos na conta juntados, né? Uhum. O Eduardo investiu uma fortuna para tentar eleger o Henrique governador do Rio Grande do Norte. O Gedel também redistribuía ou ficava com ele sem recurso?
Esse eu acredito que não. Não redistribuiu. O Moreira redistribuía naquela parte? Também não sei. Essa não sabe. Sei que o Eduardo, eu tenho certeza absoluta, até pelo estilo dele e pelo modo como ele ascendeu e como ele controlava o poder dele, entendeu? Quanto é que você estima que foi desviado, que foi movimentado, desviado de propina nesse esquema da Caixa Econômica? Nas duas áreas, Nas duas áreas. acho que gerou uns 250 milhões de reais nas duas áreas. Tirando a operação da Alpargatas, que não foi paga, né? Que aí já pularia para 300 e poucos milhões de reais. Só de propina, que você fala. Só de propina. Isso implica numa liberação de quanto? Você lembra de quanto dinheiro que vocês conseguiram? Foi muito dinheiro. Só no Porto Maravilha, acho que foi 3 bi na primeira tranche, eu não sei quanto foi na segunda tranche, era uma operação imensa. Só para o Joesley, para você ter uma ideia, foi 2 bi 700, mais 1 bi para... Foi perto de 5 bilhões de reais para o grupo do Joesley. Mais 2 bilhões para a SPMar, são 7 bilhões. Mais... Pode pôr que na área do GEDEL, uns 8 bilhões de reais. E do FIFGTS, mais uns 8 bilhões. Não, mas só o Porto Maravilha da história total. Eu não sei quanto foi o Porto. Depois subiu para 5, depois teve mais. Eu não sei, eu não peguei esse espaço para frente, entendeu? O grupo conseguiu liberar. Tinha mensagem de celular, o senhor chegava também a reclamar do GEDEL para o Cunha, não é isso? Tem até uma expressão que o senhor mencionou, chamou GEDEL de boca de jacaré. Isso era no começo ainda, quando a gente não estava alinhado. Certo. E o que ele queria? Que o Fábio Cleto aprovasse uma operação da J. Malucelli Energia. E eu tinha uma disputa com a J. Malucelli, por conta do acidente da barragem em Rondônia. Então eu não queria que liberasse o dinheiro para a J. Malucelli. E aí que eu falei, esse gordo aí, boca de jacaré, não libera nada para ele, pronto. Eu não era amigo dele ainda. Depois eu fiquei próximo dele e comecei a ter um relacionamento muito bom com ele. Nunca tive nenhuma discussão com ele. No caso, o senhor estava falando da JF, o primeiro foi JF, né? 300 milhões. Além desse caso... Para as empresas do grupo JBS, teve liberação. Que a gente... Quando você falou da JF, você está... É a holding. É a holding, mas aí está dentro aquelas empresas dele todo, Vigor, aquelas... Não. É um CNPJ próprio. Tá. É um empréstimo para a holding. É como se fizesse um empréstimo para Itaúsa. Não tem nada a ver com o Banco Itaú. Então, o que acontece? Do grupo JBS, para simplificar, foram favorecidos com o pagamento de propina as empresas Vigor, Flora, JF, Eldorado, nas duas áreas, na Vifug e na vice-presidência de pessoas jurídicas. Vigor, Flora, Eldorado, JF. A Seara nós não ganhamos propina, mas foi beneficiada. E a da Alpargatas também. E a Alpargatas, que tinha o acerto da propina, mas ele não pagou. No caso de Flora e Vigor, a nota fiscal, no caso emitida, foi em face de quem? De qual empresa? Da Flora e da Vigor. Delas mesmo? Delas mesmo. O recurso saiu da onde? Para o senhor, para suas empresas? Da Flora e da Vigor. Saiu das duas? Acredito que sim, porque a nota foi emitida. A não ser que Em ele face fez. delas? Hã? Não foi em face da JBS, ou da Não. holding? Que eu saiba, não. A não ser que ele tenha pegado a nota e ter feito uma empresa ter pago por conta e ordem da outra, entendeu? Mas acho que não faz sentido ele fazer isso, porque a Vigor, por exemplo, era capital aberto. Então, na verdade, ele queria
quanto menos lucro desse, melhor para ele, entendeu? Ele não tinha esse interesse por exemplo, que nem quando ele jogava despesa dentro da JBS, para ele estava tirando dos minoritários, entendeu? Conta que ele fazia isso. O que é melhor? Eu jogar a despesa de 100 milhões de reais na JBS ou 100 milhões de reais na JIF? Você vai falar, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na JBS ele está pagando 50. Na JIF ele está pagando 100. Agora, Lúcio, você consegue especificar quais foram os valores para cada uma dessas empresas aí do grupo? Os financiamentos Consigo. e o percentual da propina? Todo percentual de propina variou de 2,7 foi o mínimo e o máximo foi 3,2 ou 3,4 para Eldorado. As operações foram as seguintes. Você tem planilhas, documentos sobre isso, né? Tenho, mas eu já vou te dar já. Eu tenho aqui. É rapidinho, tá fácil. O nome da empresa e o valor. Mas vai ter que mudar diga essas só o nome da planilhas. empresa, o valor. Flora, Vigor. Eu já vou. É isso que eu vou passar para a senhora agora. Peraí. JF, JBS. Tá aqui. JF 300 milhões. JF 250 milhões. JF. É porque foram várias operações, né? Tem, posso somar aqui, vai dar. Para JF. Mas é bom só botar que foram operações diferentes. 300, 600, com 250, com 850, 1 bi 350 para JF. Em quantas operações? Pode. Em quantas? Quantas Em você contou? 1, 2, 3, 4 operações Certo. deram 800, 1 bi 350. Da JF. Só da JF. Certo. Da Só da Eldorado. Hold ou do grupo econômico? Seleção? Da Hold. Da Da Hold. Tá. Da Hold. 1 bilhão 350. Isso. Para Flora. Dividido em quantas operações? 1, 2, 3, 5. Sim. Desculpa, 4. É. Vigor. Foi 200 milhões. Só uma. R$1 bilhão, né? 200 milhões de reais. Flora, 250 milhões. Eldorado, 300. Essa aí, Eldorado, é na Digedel, na pessoa jurídica. É linha de crédito para exportação. Tá. Tudo isso é. Não, é porque é o seguinte, a Eldorado tem transação na Vifug e tem... Não, mas é bom porque tem especificar. lá e tem aqui. É melhor você dividir, porque ela já apareceu lá na outra. Pode colocar Porque a lá operação foi- da vice-presidência de pessoas jurídicas. Mas isso aí só fala. Isso aí só Aí fala. já tá especificado. Tá. Só tudo Não, é da- só para da não Vipju. confundir, né? Não, mas no explica aqui, tá? Isso aí um pouco. Mas aí é tudo dentro da vice-presidência de pessoa jurídica. A gente não Quando começou começou a só falar com do pessoa jurídica. GEDEL, já entrou na Ah, isso tudo aqui é. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, é. Eu não tô falando nada. Tá. notícia. 300 milhões para Eldorado. 2 bilhões e 700
Eldorado foi quanto? 300 milhões. Põe entre parênteses, para ficar claro que é na vice-presidência de pessoa jurídica, crédito para exportação, financiamento da exportação. As outras foram pessoas jurídicas? Todas pessoas jurídicas. É porque a Eldorado também foi Bifug, também teve uma operação na Bifug, entendeu? O mesmo valor. Da Seara foi um bi? Da Seara foi um bi e pouco, mas ele também refugou na hora de pagar a comissão. E... Você tem que falar 2 bilhões, alguma coisa Não, também. aí é outra. Ele deu... Na verdade, nós tivemos problema com 2 operações com ele. Seara e Alpargatas. E... Alpargatas, 2 bilhões e 700. A da Seara foi quanto? Aproximadamente 1 bilhão. É uma só operação. Uma operação só. Uma tranche só. Quanto foi da Alpargatas? 2 bilhões e 700. Seara e Alpargatas foram as únicas que não pagaram. Exatamente. Qual foi o ano dessas 2 operações? Uma em 2014 e outra no final de 2015. Agora essa Gedel já tinha saído, né, da vice-presidência? Já. Mas continuava tendo comando. E você sabe quem é que estava lá, além dele, quem é que recebia também? Se tivesse sido Não. pago, quem queria receber também? Eu nunca paguei nada. Eu nunca paguei nada para nenhum terceiro. Mas eu acredito que ele dava algum repasse para alguém lá dentro que estava sob O a influência percentual dele dele. mudou depois que ele saiu Não. continuou recebendo 65%. Às vezes mudava, falava, vou te dar metade. Ele também era uma pessoa de fácil acomodação. Não tinha grande problema. Pode só conseguir isso, porque essas últimas 2 operações foram depois que ele deixou a vice-presidência, mas que continuava a exercer influência. Essa influência ele exercia até, cessou em 2015 ou ela continuou até recente? Acho que ele tem influência até hoje. Ele permanece tendo influência na Caixa Econômica? Ele, se ele pudesse falar no telefone e ligar lá, ele vai liberar o que ele quiser. Tenho certeza disso. Isso quem? O Gedel. Mas em quais vice-presidências? Na área de crédito, por exemplo. Vamos supor que ele chegue e fale assim, ó, se ele pudesse falar no telefone, não tivesse proibido de usar um telefone, fala assim, ó, eu quero aqui, dê uma linha de crédito vamos supor, dentro das normas do padrão da Caixa aí, ó. Espera aí, 100 milhões para esse empresário aí. Que seja um cara que tenha aporte para tomar. Ele continua tendo poder Continua de tendo influência lá no âmbito da Caixa. Gedel. Com certeza. Esses valores eram devidos pelas informações e operações que vocês faziam lá dentro, influência que poderia exercer. Qual o valor? Os valores de quem? O objeto nessas operações. Os valores que foram pagos de propinas pra gente? É. As ações. Porque a gente. Vocês tinham informações? Porque a gente que punha o ritmo na operação. Tá. Eu não podia influenciar na taxa de juro, eu não podia influenciar se ia aprovar se não tinha garantia, eu não podia influenciar no prazo, podia negociar assim, a taxa de juros eu podia negociar dentro de um spread que já vinha encaminhado. O prazo também dentro de um spread que já vinha encaminhado pela vice-presidência de finanças. Mas eu podia andar ou não andar. Agilizar. Porque que acontecia? Paralisar o andamento. Paralisar na Caixa já é quase tudo paralisado. Desculpa O o termo. normal é O normal da Caixa Econômica Federal, desculpa, é até chato falar isso, mas é quase tudo paralisado. É um banco que tem pouca estrutura de tecnologia. Você vê que é um banco que por exemplo, você vê a concorrência dele comparado com a do Banco do Brasil, não tem que é de economia mista, não tem a mínima comparação de um para o outro. Vocês que são servidores federais, vocês preferem receber pela Caixa ou pelo Banco do Brasil? Pelo Banco do Brasil. Então é a mesma coisa, um banco que não. Entendi. Não, mas tá ótimo, já deu uma. Próximo ponto, que seria o governo da massa aí.
Tá dentro da... Não, pode. A Marfrig foi um empréstimo também na mesma modalidade, linha de crédito. Que outra operação ilícita concorrida na Caixa Econômica? Também na vice-presidência. Na vice-presidência. Pessoa jurídica. Envolve a empresa massiva. O valor foi 350 milhões. Esse valor da liberação do crédito? Isso. Eram 3 tranches, não eram? Não, uma tranche só. É que as outras 2 estavam liberadas já. As outras eu não participei. 300 ou 350? 350. O anexo está 300. 50 milhões. É depois que eu vim descobrir por causa da planilha que eu peguei de pagamento. 350 milhões. Nessa operação também Agora tem um problema de padronização, né? e nessa operação também o cálculo aqui, né? Quem recebeu propina nessa operação? Eu, o Gedel, o Eduardo Cunha e a pessoa que me apresentou para o Marcos Molina, que chama Ivanildo Miranda, E a pessoa de Ivanildo Miranda, pela onde esse cara? do Mato Grosso do Sul. Quem é ele? Quem me apresentou ele foi o Joesley. Mas ele é o quê? Ele é dono da empresa? Quem é acionista? Ele é um Ele é agropecuarista, é o cara que operava, ele era o operador do Putinelli e também operador do Reinaldo Azevedo. Dos dois. Tá. O Reinaldo Azevedo, não, Reinaldo Azevedo é o jornalista. A Zambuja, que é o atual governador do Rio Grande do Sul. Na parte jornalista. Tá. E era a pessoa que operava. Eu acredito, já. Só falta você. E era a pessoa que operava a compensação de crédito tributário para o Joesley no Mato Grosso do Sul. Vanilde Miranda. foi Foi o operador. quem apresentou o preparante a Marcos Molina. Aí o senhor pagou pro Ivanildo. Paguei R$1,5 milhão de reais para ele. O Marcos Molina pagou direto para ele. Ah, o Marcos Molina pagou direto pro Ivanildo? Eu mandei descontar da minha conta. Quanto que ele pagou? R$1,5 milhão. Certo. E como é que foi decidida essa propina com o Marcos Molina? Eu sentei e acertei com ele. Isso em que momento da operação? Quando o Ivanildo me chamou lá. A operação estava travada, o senhor foi... Estava ali, a operação que estava lá proposta. E o Marcos, não sei se o Marcos chegou pro Ivanildo e falou, ó, você conhece lá o Lúcio Funaro lá, que tá ajudando, que ajuda o Joesley, não sei o quê, será que você pode trazer ele aqui para falar comigo? Ou se foi o Ivanildo que falou, pô, você tá com problema na caixa, eu vou te trazer o cara aqui para resolver. Eu não sei como é que foi a conversa dos dois. Não sei, nem me recordo. Aí eu sei que eu fui na sede da empresa, que era perto do meu escritório também, na Vila Olímpia. Tive uma reunião com ele, combinei o percentual. Qual foi o percentual? 3%. Uma coisa, quem é o Marcos Molina? Ele... É o dono da Marfrig. E aí... 3%? 3%. Que dava 10 milhões e meio de 350 milhões. E foi pago isso, 10 milhões e meio? Foi pago 10 milhões e meio. De qual forma? Foi pago em nota fiscal. Uma de 500, uma de 117, uma de 158.300, uma de 168.830, uma de 180.870. E o resto tudo em dinheiro vivo. Dinheiro vivo quanto? Uns 8 milhões mais ou menos? 8 alguma coisa? 340, 500, 9 milhões. E como é que foi esse pagamento desses 9 milhões em dinheiro vivo? Como foi isso? Ele mandava entregar no meu escritório. Quem entregava lá? Não conheço.
vi uma pessoa entregava e eu sabia que era por parte dele. E o senhor repassava isso como? Eu mandava pro Tony guardar para mim. Se eu não precisasse do dinheiro no dia, eu mandava o Tony guardar e creditar minha conta. E nessa operação, como é que o senhor dividiu o dinheiro? Os 9 milhões? Ou os 10,5? Não, os 9 milhões, esquece Tudo, os 10,5. Tá, Os 9 milhões deve ter sido dividido 50% ou 60% para o Gedel, 25% para mim e 25% para o Eduardo. Naqueles percentuais que eram os percentuais normais de negociação que a gente tinha já combinado. Ou 20% para mim e 30% para o Eduardo, entendeu? Então o senhor recebia o dinheiro e destinava ao Tony para o Tony guardar? Se eu não tivesse o que fazer com o dinheiro, eu não deixava dinheiro dormir dentro do escritório, porque eu tinha medo de ter uma operação da Polícia Federal e ia prender dinheiro dentro do meu escritório. Aí eu deixava com o Tony. Exatamente, porque a responsabilidade não era minha, era dele. E ele sempre precisava de dinheiro. A briga que o senhor teve no Marcos Molina no seu escritório, qual é a razão? Ele não queria pagar propina? Qual o fundamento? De forma bem resumida, só para entender. Teve uma discussão, na verdade, ele parou de me atender uma época, no telefone. E aí, sumiu. E aí... Faltava um resíduo de propina a ser pago, é isso? Faltava ainda um bom valor. 200, 400... 500, mais de R$1 milhão. Dos 10,5. Os 1,5 milhão eu não queria saber. Eu falei, Ivanildo, você se acerta com ele. Você me apresentou ele. Aí já tinha começado o problema dele pagar ou não pagar. Eu falei, ainda você torce para ele acabar de pagar, porque senão você vai ter que pagar, né? Em vez de ter lucro, você vai ter prejuízo, você que me apresentou. Sim, e aí? Aí, ele parou de me atender, deu uma sumida, estava viajando, cada hora estava num lugar, não podia falar. Aí eu chamei ele para vir no meu escritório para conversar comigo. Aí ele foi no meu escritório, numa sexta-feira à tarde, em dezembro, no mês de dezembro já, sentou comigo na mesa e falou para mim, olha, vamos fazer o seguinte, preciso te falar que eu não posso pagar agora, estou com dificuldade de caixa na empresa e não consigo fazer dinheiro. Ele não quis dizer que estava com dificuldade de caixa na empresa, não consigo fazer dinheiro, mas eu vou te pagar, mas eu vou te pagar do jeito que eu quiser. Aí era final de ano, eu já estava estressado. Então a briga foi por conta desse pagamento. E depois ele voltou a pagar isso? Não, aí eu tive uma briga imensa com ele dentro do meu escritório. No outro dia já começou a vir o dinheiro. Em dinheiro? Em dinheiro vivo. Espécie. Em dinheiro vivo. Foi 9 ou 10,5 a propina total? 10,5. Mais 9 milhões da minha parte. Da parte do meu grupo. E 1,5 para quem? O Ivanildo Miranda. Aí ele fez pagamentos nos... Pra você ter uma ideia, no dia, era perto do Natal, no dia 26 do 12 já veio o dinheiro. 27 também. A briga foi em dezembro, então? Foi, sim, era o último dia útil antes da véspera de Natal. Certo. Isso 2012 ou 13? 2012. 2012, né? Tem mais alguma outra empresa que o senhor se recorde de ter operado junto a esse esquema lá da vice-presidência, pessoas jurídicas, além da Margem? SPMar. SP? SPMar. Que é ligado ao Grupo Bertin. Está nos anexos também? Está nos anexos. Que foi um financiamento de perto de 2 bilhões de reais para financiar a construção do Rodoanel. Eles têm duas áreas no Rodoanel, a leste e a outra. Eu não sei qual foi a... De São Paulo, né? É, de São Paulo. Eu não sei... Desculpa, doutor Sérgio. SPMar. Que outra operação? 2 bilhões. Operação disso. Essa é da vice-presidência de... Do Gedel também. Qual foi o ano dessa? 2013. Envolveu a empresa SPMar. Qual foi o valor? Perto de 2 bilhões de reais. E a propina, em que percentual? Foi 2,4, depois aumentou para 2,7. Só uma coisa antes, essa empresa é o que do Rodoanel que você falou? Concessionária do Rodoanel, de São Paulo. De concessionária.
seu ponto. E como foi paga essa propina? Através da emissão de notas fiscais minha para empresas do Grupo Bertin. Uma empresa do Grupo Bertin. Eram sempre as mesmas empresas aleatórias ou como é que eram as empresas que pagavam essa propina? Sempre a mesma empresa dele e as minhas sempre Conterne, Construções. Conterne. É, Então a empresa era paga por meio dessa empresa, não tem isso. a propina. E a sua qual que As era? propinas O eram- Araguaia e o Abscar. Araguaia ou Biscayne. Conterne, Essa da Sepsis e Cuibon, em geral, eram essas duas empresas, Araguaia e Biscaia. A Gal é coisa antiga, né? A Galway nunca nem emitiu nota, porque ela era empresa operacional, ela era pré-operacional, ela era para ser concessionária de energia Ah, e o projeto acabou não decolando. tá. Quem são as pessoas físicas que você tratava nessa No Bertin, SPMAR? tratava. Na verdade, nunca falei com ninguém da SPMAR específico. Falava com os irmãos Bertin, que eram os responsáveis pela SPMAR. Quem dos Bertins mais? Reinaldo, Silmar ou Natalino. Nesse caso que a propina foi através de transferência para a tua empresa fiscal ou através de notas fiscais emitidas pela tua empresa? Sempre notas fiscais. Os três irmãos que você mencionou, Reinaldo, o Reinaldo também atuou nesse caso especificamente? nesse sim, no da Nova CIB não. Tá, então aqui ele atuou, o Reinaldo. Sim. Porque quem construiu o Rodoanel é a Conterne. E a Conterne também é do Grupo Bertin. E os três sabiam da propina, Os três sabiam. dessa propina. SPMAR. A primeira tranche dessa operação foi no valor de 340 milhões de reais e foi liberada no dia 28/3/2013. Primeira tranche foi de quanto? 340 milhões de reais. Mas a operação toda ficou em quanto? 2 bi. Já colocamos do grupo, já conseguimos, né? Só que estou especificando porque essa operação que acontece, ela foi liberada por tranches. Entendi. Liberava, media, Isso ao longo de quanto tempo? de 2013, mês 3 de 2013 até 2015. Tá. E essa propina foi paga até 2015? Foi paga parcelada até 2015. Então, A última vez foi no mês 2 de 2015. Então a propina ia sendo paga à medida que as liberações eram feitas. Liberava, acreditava o dinheiro na conta, pagava por PIN. E houve liberação então em 2014 e houve liberação em 2015. Sim, Quando o Gedel já estava fora da... sim, E mesmo assim o grupo continuou a receber a propina. sim. Pediu até um aumento do pleito do valor do financiamento e nós conseguimos aprovar. Eles pediram um reajuste, que chama, né? Porque como é obra, pode oscilar o orçamento, custo com desapropriação, essas coisas. Os valores eram feitos pela Caixa. A primeira liberação foi quando? Foi Mês 3 de 2013. E a última foi os 2 de 2015, né? 2 de 2015, exatamente. Quando? 2? 2 de 2015. 2 de 2015. E o Gedel saiu quando da Caixa? Saiu antes, ele foi candidato em 2014, ele deve ter pedido a exoneração no começo do ano de 2014. O Gedel saiu. No primeiro trimestre de 2014. Saiu depois disso. No primeiro semestre de 2014. Porém, continuou recebendo os valores Tem umas diferencinhas. que ele havia vendido.
tem algum erro, é pequeno, pode entregar. Nesse caso, o mesmo grupo recebeu? Sim, Oi? os mesmos. Mesmo grupo, né? Além do Jadel, Eduardo, Henrique, Eduardo Alves também recebeu. Sempre o mesmo grupo. O grupo operacional sempre era o mesmo grupo. O senhor ficou com mais umas fotos dessa operação inteira. Essa eu acho que foi a que eu menos fiquei, porque eu peguei a parte da campanha, entendeu? De 2014. Então, na verdade não é que eu menos fiquei. Como eles estavam com muita necessidade de caixa, eu falei, vai pegando aí, depois a gente acerta pra frente em outras operações, entendeu? Ela pegou uma fase bem grande de campanha, entendeu? Eleitoral. Foi o contrário do que aconteceu com o Joesley, que o grande fluxo de recursos para ele foi em 2012 e 2013. Aham. Então, não pegou campanha. Ano que pegava campanha era ano que eu era sempre prejudicado, não, né? Porque eu não posso falar que eu sou prejudicado em nada, porque o dinheiro nem é meu. Na verdade, que era o ano que sempre a minha parte tinha que ser diminuída, não. Depois eles compensavam, não tinha problema nenhum. Lúcio, só para constar aqui, você falou que era sempre o mesmo grupo, né? No caso, uma Frick também, né? Porque não constou o Henrique Eduardo Alves. Mesmo grupo. Mesmo também grupo. você Sempre o mesmo grupo. Aí, relacionado a esse tema do FGTS, tem um anexo aqui que fala especificamente do GEDEL. A gente já tratou de vários pedaços desse anexo, mas se quiser complementar. Falta esse Jadel. Só para esclarecer aqui, que é uma parte que trata do início do esquema na vice-presidência do GEDEL. Pois não. O senhor mencionou já que não tinha uma boa relação, mas que por conta da perda do capital político do GEDEL acabou se aproximando do Eduardo Cunha. Agora tem um outro fato que está aqui no seu anexo, que o senhor fala como era o fluxo das informações no início, que que o senhor não conhecia o Jadel diretamente. Não, nem falava com ele. Então, aí como era o até fluxo? por isso que tem aquela mensagem, boca de jacaré, não sei o que, não libera a operação, segura a operação. Na verdade, como é que era o fluxo de informações? No começo funcionava assim, ele passava para o Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha passava para mim. E a operação, com isso, atrasava a liberação, a movimentação, até o Eduardo ter tempo para passar a informação para mim. E também prejudicava a liquidação das operações. Por quê? Porque eu tinha que liquidar com o Eduardo, para o Eduardo liquidar com ele. Aí eu fui me aproximando dele, fui tendo mais contato com ele, fui tendo um bom relacionamento com ele. Aí eu combinei com o Eduardo que a partir daquele momento eu ia fazer da seguinte forma, que eu ia entregar o dinheiro diretamente para o GEDEL, solicitar o que eu precisava dele diretamente e que eu batia com ele. O Eduardo falou, pode fazer dessa maneira, não tem problema nenhum. Então no início o fluxo era o senhor, o Eduardo Cunha era quem fazia a conta, entre o senhor e o GEDEL. Sim. No início era dessa forma. Sim. Que eu não conhecia. Pode ser aí no início da tem o início. Depois, com o tempo, para trazer mais agilidade das operações. Depois ele passou a tratar diretamente. E o senhor, inclusive, chegou a entregar para ele pessoalmente o dinheiro, né? Algumas vezes, né? Algumas não, várias vezes. Várias vezes, né? A maioria das vezes eu entregava para ele pessoalmente. Não tinha, poucas vezes houve terceiros envolvidos porque ele não gostava.
Sempre era o senhor que recebia a propina. E aí o senhor repassava para o Eduardo, que o Eduardo passava para o resto do grupo e passava para o Gedel. E o senhor passava para o Gedel. No caso do Henrique, eu também fiz entregas diretas. Você quer para fazer entrega? Já está tudo localizado. A Polícia Federal já localizou todos Mas só esses. para constar. Tem empréstimo tem empréstimo de aeronave e tem voos para fazer entrega. Tem mais voos que esses até que nós já localizamos. Ele identificou os voos que ele utilizou para fazer entrega. Então, eu queria ressaltar para a senhora que eu identifiquei pelas minhas planilhas, está identificado, e o doutor Cajado pode depois dar para a senhora tudo detalhado, pela investigação que ele está fazendo dentro da delegacia dele, todos os voos, com todas as retiradas minhas de recursos do doleiro e pagamentos de valores ao GEDEL, tanto em São Paulo como em Salvador. As datas em que eu me hospedei em hotéis em Salvador, as datas que ele se hospedou em hotel em São Paulo, tudo coincidindo e tudo linkado um com o outro. A gente pode colocar isso como dado da corroboração. Fazendo a conexão inteira. Saque do doleiro, voo, entrega GEDEL. Do Gedel, tem mais alguma coisa que o senhor se recorde? Não sei se tratou do episódio da esposa lá que ele... Não, o episódio já falei ontem, já falei. Na verdade, o Gedel era uma pessoa. O Gedel era uma pessoa que era minha amiga. Eu sempre me dei bem com ele, apesar de todo mundo falar que ele é uma pessoa truculenta, eu nunca tive nenhum problema com ele, sempre me dei muito bem com ele. Ele foi sempre muito atencioso com a minha esposa nesse período em que eu estava preso. Mas algum fato ilícito que o senhor possa nos relatar? Então nós vamos dar Mas só uma pergunta, o senhor consegue calcular ao longo de todo esse esquema quanto o GEDEL recebeu de propina acumulado? No mínimo 20 milhões. Uma conta minha por cima aí, tô te falando. Mas eu acho que foi mais, porque eu já localizei mais do que isso entregue para ele. E Eduardo Cunha? Somando a Vifug e a vice-presidência. Não tenho ideia, porque, por exemplo, operações como são Porto Maravilha, essas operações aí, eu não sei quanto ele Mas tem um mínimo? Quanto nós falamos que movimentou? Tudo foi 8 e 8 bilhões. 16 bi. Calculo que a gente deva ter recebido o grupo todo uns 200 milhões de reais, alguma coisa em torno disso, porque teve, por exemplo, tem 80 milhões de reais pendente da operação não pagados que nós não recebemos. Negociado foi esse em torno disso. Apropriado, quer dizer, apropriado esse valor já descontado o imposto que foi descontado das notas fiscais. Tá. E os seus... Lúcio, o senhor trata aqui no seu anexo sobre uma divisão política das talvez seja um pouco mais, entendeu? Mas eu não posso precisar direito para se a senhora quiser depois eu faço uma planilha para a senhora e preciso com exatidão aquilo que for minha parte, porque o que não for minha parte eu não tenho como precisar. Tá certo. A pergunta do o senhor fala sobre uma divisão política das vice-presidências da Caixa. O senhor pode falar um pouquinho mais ou menos sobre o senhor colocou nos seus anexos? Posso. A Caixa, na verdade, é basicamente dividida entre dois partidos, PMDB e PT. E duas diretorias, duas vice-presidências. Uma é do PTB e outra do PP.
A que era do PP, na minha época, era do Gilberto Otto, que era a vice-presidência de governo. E a do PTB eu não me recordo qual era. O PMDB tinha a VIFUG, tinha a vice-presidência de pessoa jurídica, tinha a vice-presidência de pessoa física, tinha o Joaquim Lima, que estava na cota do Moreira Franco. Que ficou em qual presidente? E quem eram os padrinhos? Acho que era logística. E cada vice-presidência tinha um padrinho, era isso, Lúcio? O que eu me lembro era essas daí. Tinha, por exemplo, Fábio Lenza, vice-presidente de pessoa física, senador José Sarney. Fábio Cleto, vice-presidência de fundos de governo e loteria, padrinho. Eduardo, PMDB da Câmara, liderado por Eduardo Cunha e Henrique Alves. Vice-presidência de pessoa jurídica. Não precisava de padrinho, porque era o próprio Gedel, ele mesmo se apadrinhava. Mas era do PMDB. Mas era do PMDB. Câmara. O Gedel é PMDB Câmara, porque o irmão dele era da Câmara, mas ele era avulso, ele tinha o poder político dele próprio. Vice-presidência de logística, que era o Joaquim Lima. Padrinho, Moreira Franco. Do PT, presidência, Jorge Hereta. Padrinho político, governador Jacques Wagner. Vice-presidência de finanças, Márcio Percival. Não sei quem era o padrinho. Acredito que tenha sido Palocci. Acho que é bom mostrar isso aí. Vice-presidência de terceiros, que é a Viter, Marcos Vasconcelos. Padrinho, PT. Quem? Não sei quem é dentro do PT. Não sei. Talvez só para recapitular, né? Para ver se a gente consta aí. Seria bom constar, então vamos lá. Os padrinhos. Vice-presidência de pessoa jurídica. Fábio Lenza. Fábio Lenza, padrinho, José Sarney. Como é que o senhor sabe que era o José Sarney, que era padrinho do Fábio Lenza? Porque todo mundo sabia que o Fábio Cleto era padrinhado pelo Fábio Lenza. Tá. Fábio Lenza. Lenza. Vou postar aí. Tem mais alguma coisa em relação ao Gedel? Não, ele vai só constar a divisão política da casa. Isso, é que ele já disse, a gente só vai fazer no termo, né? Então a gente vai dar só um break aqui para poder ir para o próximo termo, certo? Vamos encerrar agora às 17h13 esses depoimentos. É o termo 6? Termo 6, relacionado à Caixa Econômica.